Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Lei. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar.
Alvo. A mensagem do advento a todo mundo na minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Alô, desbravador, bom dia. Você que está aí neste domingo, animado, estamos agora juntos para cumprirmos os requisitos da nossa classe, ok? Então você que está aí na classe de amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista e guia, você que é um desbravador de classe, estamos hoje partindo para um próximo requisito, que é o requisito da descoberta espiritual. Hoje o meu vídeo vai ser muito rápido. Por quê? Porque eu vou deixar na sua responsabilidade, ok? De fazer o seguinte, você vai na sua classe, no item descoberta espiritual, que é o item 2, e vai verificar o que solicita lá. Vai ser a leitura e o estudo de alguns personagens bíblicos, dependendo da sua classe, e a leitura de versos bíblicos. O que é que você vai fazer? Você vai escrever, tá certo? O que você tirou de lição desse versículo bíblico, e sobre as histórias bíblicas você vai pegar e vai relatar também, para que quando você tenha o encontro com o seu diretor, ele possa assinar. E daí você vai poder se investir, ok? E ser mais uma conquista sua e concluir essa nossa etapa chamada Desbravador de Classe, ok? Forte abraço e até a próxima, Desbravador! Olá, querido irmão de lenço, querido desbravador da 7ª Região, Associação Bahia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raul Damasceno e estou aqui nessa manhã, não sei, tarde, talvez noite, para falar um pouquinho com vocês sobre a nossa classe bíblica. Esse é o nosso projeto Desbravador no Lar. Tendo em vista a situação que nós estamos vivendo da pandemia, que nós não podemos nos reunir ainda, nós estamos então gravando alguns vídeos para falar um pouquinho sobre a Bíblia e usando a lição da classe bíblica, tá bom?
Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a origem do mal. O que é e como o mal nasceu. O que é o mal? Onde nasceu? Céu, terra, quem foi Lúcifer? O que isso tem a ver conosco hoje, como isso nos atinge? Então, tudo isso você vai ver hoje, tá bom? Eu gostaria de chamar você agora para fazer uma oração. Queria que você fechasse seus olhos e clamasse a Deus, porque nós agora vamos falar com Ele. Querido Deus, Pai amado de amor, bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui estudando a Tua Palavra com os queridos irmãos de lenço. Queremos te pedir a Tua direção e que tudo que nós íamos falar aqui seja somente para Te honrar, para Te glorificar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Por que que as coisas ruins acontecem? Como é que o mal nasceu? Tendo em vista que nós acreditamos de um Deus que é totalmente amor, um Deus de bondade e misericórdia, um Deus que demonstrou bondade para Moisés, quando aquele mesmo queria conhecer a Deus por completo, ver a face de Deus, e Deus fez passar diante dele toda a sua bondade. Mas como é que nós vivemos em um mundo onde coisas ruins acontecem, como roubos, assaltos, assassinatos, as pessoas são enganadas, traídas, existe muito orgulho, muito engano? Como é que um Deus de bondade permite que o mal aconteça? E como é que esse mal veio então a existir? Tudo isso você vai ver aqui na palavra de Deus. Peço que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Abre aí rapidinho. Se você não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Se não sabia, ficou sabendo agora. Apocalipse lá no capítulo 12. Vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu antes do pecado vir a este mundo. E vai dizer assim, Apocalipse 12, verso 9. Achou aí na sua Bíblia? Apocalipse 12, 9? Pronto, então vamos ler. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui já está falando que Satanás ele foi expulso do céu. Só que antes de ser expulso do céu, olha só o que ele causou. Capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui fala do contexto do céu, onde aconteceu uma grande guerra. Pode parecer meio complicado, mas a primeira guerra que existiu neste universo aconteceu no céu. Um céu onde tudo é perfeito. Lúcifer, então, que era um anjo de luz, ele agora vai tentar contra o próprio Jesus Cristo. No coração de Lúcifer começou então a surgir o sentimento de inveja do próprio Cristo. Cristo ele era adorado, ele era amado, ele era glorificado pelos anjos. Os anjos cantavam louvores a ele. E Lúcifer ele tinha um tipo de inveja de Cristo. Não é aquela inveja santa que alguns dizem aí na igreja. Era um tipo de inveja que as pessoas ruins sentem. Aquela vontade de ser o outro, vontade de estar no lugar do outro. E Lúcifer deixou com que isso subisse no seu coração. Porque, primeiramente, você vai ver mais para frente o texto bíblico, Lúcifer permitiu sentir que ele poderia estar no lugar de Deus. Então ele causou uma guerra. Alguns pensam que essa guerra causada aqui foi uma guerra física, outros dizem que foi só uma guerra de racionalidade, de você querer influenciar alguém a sair de um meio. Eu já acredito que foram os dois tipos de guerra. Foi a guerra verbal, onde Lúcifer vinha no ouvido de um e de outro anjo, e também foi uma guerra física, onde ele, de fato, com seus anjos, lutaram contra o próprio Cristo, Miguel e os seus anjos. Mas o que levou Lúcifer a pecar? E o que, de fato, é o pecado? Como é que ele surgiu? Vamos, então, abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel vem antes de Daniel e vem depois também do livro de Lamentações. Depois de Lamentações, antes de Daniel, Ezequiel 28. Eu já achei aqui, Ezequiel 28. Se você ainda não achou, eu vou dar um tempo para você estar achando aí, tá? Ezequiel 28, a partir do verso 14, diz assim, sobre Lúcifer. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior
de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Agora vai lá rapidinho em Isaías. Você volta aí 3 livros. Você volta a Lamentações, volta a Jeremias, depois você já vai chegar no livro de Isaías 14. Isaías 14. É o verso 12 até o verso 14. Isaías 14, de 12 em diante, vai dizer assim, não sei se você achou. Se não achou, dá uma pausa aí, acha o livro e depois solta o play. Mas diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Primeira explicação sobre como surgiu o pecado. Aqui vai dizer o seguinte em Ezequiel: eras perfeito desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O verso 15, 28, 15 de Ezequiel. O pecado não tem explicação. Simplesmente foi achado no coração de Lúcifer. Quando eu ou você tentamos explicar como o pecado surgiu, é tentar fazer com que o pecado seja algo correto, quando na verdade ele não é. O pecado, então, ele não se explica, não se tem a explicação racional por que o pecado surgiu. Ele simplesmente surgiu. Se achou no coração de Lúcifer. Esse é o primeiro ponto, a primeira resposta. De onde veio o pecado? Não sabemos. Ele simplesmente nasceu no coração de Lúcifer. A outra pergunta que eu fiz foi: como é que ele permitiu, quais foram os sentimentos que surgiram no coração dele? Percebe-se que vem repetindo que ele queria subir. Ezequiel 28:17 começa com elevou-se o teu coração. Elevar tem a ver com subir. E lá em Isaías 14, ele fala, eu subirei ao céu. O versículo 14 diz, subirei acima das mais altas nuvens. Então você percebe que o desejo do próprio Lúcifer era de subir. Ele queria ser grande, ele queria ser maior. Ele queria ser da altura do próprio Deus. E quando o homem ele tenta ser igual a Deus, tudo dá errado na vida dele. Por isso, desbravador, eu e você não podemos ser iguais a Deus. Nós temos que entender que nós somos criaturas. Nós somos criados para poder adorar ao Deus verdadeiro. E não podemos nunca nos parar com o próprio Deus. Depois disso, o pecado ele sai do céu e ele vem parar aqui na terra. Veja em sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso do 1 ao 6. Então você já viu aí que o pecado ele surgiu no coração de Lúcifer, não tem explicação do porquê ele surgiu, simplesmente surgiu, não temos como tentar explicar a causa. Lúcifer, ele elevou seu coração, a inveja que ele tinha, o ciúme que ele tinha, foi aquela soberba de querer ser melhor do que o próprio Deus, ou ser igual ao próprio Deus, que já é o melhor de tudo. E ele tentou. Não conseguiu lá. Lemos o verso do início, lá de Apocalipse 12:9, que fala que foi expulso o dragão, a antiga serpente, Satanás, e ele foi expulso e veio parar aqui na terra. E aqui na terra, veja só o que ele conseguiu fazer. Gênesis capítulo 3, verso do 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o verso 6 conclui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu-lhe também ao marido. E ele comeu. A explicação é bem simples. Primeiro nós temos que responder, por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim que não poderia ser comido seu fruto?
Deus ele tinha que ter algum ponto para provar ao ser humano que lhe foi dado livre-arbítrio. Se aquela árvore não tivesse ali no meio do jardim, como é que o ser humano teria livre-arbítrio? Então, para testar a obediência, para dizer que o ser humano tem livre-arbítrio, para provar ao universo que o ser humano tinha a oportunidade de pecar e não pecar, Deus colocou aquela árvore ali para que o ser humano pudesse exercer esse livre-arbítrio. Então, Satanás, sabendo daquilo, ele foi até a mulher e com palavras enganosas, ele atiça a mulher e a mulher come o fruto. O fruto tinha algum tipo de poder? Eu não sei, eu prefiro dizer que não. Mas o comer do fruto foi a prova de que Eva não acreditava mais em Deus em relação àquilo que ele havia dito. Ela desobedeceu a ordem de Deus. E quando Eva desobedece, tudo de ruim que você vê nesse mundo começou a acontecer ali. Agora as folhas elas começavam a murchar, as flores morriam. Os animais, com o passar do tempo, começou a atacar o ser humano. As doenças começaram a passar dos animais para os seres humanos e foram criadas mais doenças. E você vê hoje aí essa pandemia que existe, tudo isso é fruto do pecado de Adão e Eva. O mal surge no coração de um anjo, é passado para Adão e Eva, e como um tipo de doença viral, o pecado atinge a mim e a você, porque nós somos de natureza pecaminosa. A própria Bíblia vai falar, lá em Lucas capítulo 4, olha lá rapidinho, Lucas 4, logo após o homem ter sido infectado com esse vírus chamado pecado, ele dá o domínio da terra para alguém. Lucas 4, verso 3 a 6, vai dizer assim, ó: Diz-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, a tentação, ele tentando Jesus ali, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Adão e Eva, quando comeram do fruto, eles entregam o reino que era deles, que o próprio Deus havia dado para Adão, para tomar conta, dominar e guardar, ele agora entrega para Satanás. Ele mesmo disse, foi-me entregue. Esse vírus chamado pecado, que atinge a mim e a você, também atinge a terra, e o mundo ele fica agora sob domínio do pecado. Satanás, ele não roubou o domínio do mundo. Satanás, ele ganhou o domínio do mundo. Como muitas vezes ele ganha o domínio do meio do seu coração. Adão e Eva entregaram assim, ó. Olha, Satanás, aqui tá, certo? Tá aqui o domínio, a chave que faz dominar tudo, todo mundo. Nós vamos te dar de presente. E ele recebeu. Ele não roubou nada. Não vá por aí acusando o diabo de que ele roubou o domínio do mundo. Ele não roubou. Foi dado para ele. E Cristo, quando veio a esta terra, quando ele morre na cruz, ele reclama para si o domínio deste mundo. E nós sabemos já a história, Cristo morreu na cruz, reclamando o domínio do mundo para si. E por fim vai ser estabelecido esse reino quando ele voltar nas nuvens dos céus. Mas falando sobre a origem do mal, então o mal que surgiu com o anjo, veio para a terra, nós somos infectados com esse vírus que é pior do que o coronavírus. É um vírus chamado pecado, a minha natureza é pecaminosa. Davi fala lá no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos de natureza totalmente pecaminosa. E é um vírus que só existe uma cura, Jesus Cristo. Essa é a única cura para esse vírus. E Jesus ele tem uma obra especial. Já que ele é a cura, olha só o que ele faz, 1 João 3. 1 João 3. Se você não conseguir me acompanhar, ou se já achou, tudo bem. Se não conseguir me acompanhar, dá uma pausa aí. E aí não tem como, eu vou ter que esperar pausado. E aí você vai me acompanhando. 1 João 3, verso 8. Diz assim: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se eu e você temos natureza pecaminosa, isso já vem de uma raiz satânica, que desde o céu Satanás peca, desde o princípio. Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram também, e essa natureza veio até nós. E se nós pecamos, sim, nós compartilhamos do pecado de Satanás, mas agora Cristo vem para destruir as obras de Satanás. E se ele tem feito alguma obra na minha e na sua vida, Cristo é a solução. Cristo é aquele que em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Nós temos um advogado justo e fiel. Olha só o que diz
aí mesmo em 1 João, lá no capítulo 2, versos 1 e verso 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. João escreveu assim, ó: ei, pessoal, tô mandando uma carta para vocês e dizendo assim, ó, não pequem. O bom é que ninguém peque, não peque. Mas já sabendo que todos nós somos pecadores, inclusive por natureza, João disse, olha, ainda assim se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele faz propiciação pelos nossos pecados. Desbravador, natureza pecaminosa, tudo isso vai acabar num abrir e fechar de olhos, como está lá em Coríntios. Nós seremos transformados. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, o bom é que nós não pequemos. Mas não sai por aí sendo legalista, porque você não vai conseguir viver sem pecar. Mas quando você pecar, entenda que você tem um advogado junto ao Pai. Esse advogado é Jesus Cristo. Ele é a cura para o pecado. Ele é o antídoto para esse vírus que destrói muitas pessoas. Cristo Jesus. Então você viu aí como o mal se originou? Vamos só fazer um resumão. Houve uma guerra no céu, Satanás e seus anjos. Essa guerra, Satanás, ele não vence, ele é mandado para aqui para a terra. Só que antes nós temos que entender que lá no céu, ele tinha inveja de Cristo, ele era soberbo, ele queria subir. E quando ele quer subir, ele acaba descendo. Aqui na terra, ele tenta Adão e Eva que comem do fruto. E o pecado passa a todo ser humano. Adão e Eva entregaram para o próprio Satanás o domínio da terra. E por fim, Cristo é o antídoto. Cristo ele veio para destruir as obras do diabo. E é algo interessante. Filipenses 2 vai dizer o seguinte, Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha só, lembra que Satanás ele queria ser igual a Deus? Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usurpou a vontade de ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, enquanto Satanás queria subir e ser igual a Deus, o próprio Deus ele quis descer, ser igual a mim e a você, para nos salvar do pecado. Essa é a mensagem de Deus para cada um de nós e essa foi a nossa lição de número 3. Vamos fazer então a oração agora, para que nós possamos agora ser movidos pelo Espírito Santo a compreender mais a Tua Palavra. Querido Deus Pai amado, obrigado Senhor por mais este momento, por mais esse estudo da Tua Palavra, onde vimos como o mal se originou no coração de um anjo que era perfeito, mas que esse anjo em algum momento quis ser igual a Ti, que nós nunca venhamos, Senhor, usurpar o Teu lugar, o Teu desejo de ser igual a Ti, porque Tu é Criador e nós somos criaturas. Por favor, Deus, que nós possamos ser humildes como foi o próprio Jesus Cristo, que possamos nos humilhar, não na questão de ser humilhado, mas na questão de ser servos dos nossos irmãos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E olha só, não se esquece, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí da notificação, porque já já também nós vamos lançar a lição de número 4 para vocês, tá bom? Querido desbravador, fique com Deus e até a próxima. Bom dia, desbravadores, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um programa Desbravador no Lar, aí entrando na sua casa e justamente fazendo desse momento aí que estamos vivendo, um momento onde possamos estar mais perto de você, tá bom? Então, vamos pegar aí a palavra de Deus. Vamos ler aí o Salmo 121 que nos diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nesse momento de agonia, tristeza, vamos elevar a nossa mente, o nosso coração ao nosso Deus. Para isso, vamos fazer uma oração?
Oremos. Obrigado, Senhor, porque só Tu é digno de toda a honra e de todo louvor. Fica conosco, Senhor, nessa programação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir a nossa programação.